encarnados, desencarnados que foram permitidos estar aqui nesta hora da prece. Vamos à nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus Pai, Criador de todas as coisas, e ao Mestre Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, governador do planeta Terra, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, que nos dá a oportunidade todos os dias de crescermos um pouco mais, de trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar o desenvolvimento da nossa paciência, da nossa tolerância, da fraternidade, e que os fluidos que circulam neste momento aqui nesta casa, que ele possa percorrer o nosso corpo, a nossa corrente sanguínea, para nos dar a saúde e a vitalidade, abençoando o nosso corpo, que é um templo sagrado, e que a gente faça um bom uso do nosso corpo para as boas ações. Que as nossas irmãos sejam instrumentos de boas ações, que essas energias cheguem a todos os irmãos necessitados, chegue na rua, nas praças, que essas energias positivas cheguem nos hospitais, naqueles irmãos que estão necessitados da saúde física, chegue até os presídios, aos irmãos que estão necessitados de saúde física e espiritual, e fazendo com que a cada dia a gente busque nas pequenas coisas, como o grão de mostarda, elevar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e que nunca estamos sozinhos, que Ele sempre nos manda os mentores espirituais para nos orientar. Basta nós procurar ouvir pelo ouvido do coração. Que assim seja. E o próximo cântico é Jesus, na página 77.
resolvido. Isso que é reflexão. É importante, mas vamos à reflexão. E ela conta que um dia, um pouco mais descuidada, ela, ao tomar o café, derramou e sujou a toalha branca, muito limpa, da mãe dela. Ela lembrou da palavra mágica e foi logo dizendo: desculpa, mamãe. A mãe dela, como toda mãe, muito bem-humorada, disse: não, vamos fazer o seguinte. Pegou uma toalha, fez aquele turbante, né, que usa muito os mágicos, o adivinho, já tinha preparado, botou em volta da cabeça dela, pegou uma varinha, que seria a varinha mágica de condão, e disse: minha filha, você agora vai repetir por 10 vezes esta palavra mágica: desculpa, mamãe, sobre a mancha de café na toalha. E ela, como toda criança, pegou e fez o ritual. E após repetir 10 vezes, quando terminou, disse: mamãe, a mancha saiu? Ela disse: não. E ela disse que foi que entendeu que se ela dissesse 10, 20 mil vezes aquela palavra mágica, não iria nunca tirar a mancha. E a mãe dela, aproveitando, disse: olha, minha filha, com um pouco mais de cuidado, você teria evitado que acontecesse isso. E ela disse que refletiu sobre isso e sempre se lembrava quando tomava alguma atitude impensada, né? De repente. Então a reflexão é que o pedido de desculpa é muito interessante. Mas a doutrina nos ensina que a cada vez que se toma uma atitude errada, é para a gente refletir como avançar para que isso não mais aconteça ou diminua. Eu lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que fala do homem de bem, e ele citando lá em várias as coisas que o homem de bem toma cuidado para cada dia, né? A cada dia que se passa, ele para, reflete nas suas atitudes daquele dia. Se teve a oportunidade de fazer o bem, deixou fazer. Se magoou alguém, se aproveitou todas as oportunidades que lhe surgiram de fazer o bem, para a fim de cada noite poder dormir com a consciência tranquila, e que ajudou alguém e que evitou que acontecesse algumas coisas que muitas vezes, por a nossa falta de cuidado, pode acontecer. E no item 3 ele dizia assim: o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Essas palavras são mágicas, tá? Pode ser mágica uma relação, mas não que apenas em pronunciá-la está tudo resolvido. Aquela mãe que dizer que se ela errou, aceitava o pedido de desculpa, mas que muitas daqueles pedidos de desculpa, com um pouco mais de atenção, não seria necessário. Porque nós podemos nos acomodar e pedindo desculpa, tudo bem, se passa, e a seguir podemos repetir várias vezes e sempre pedindo a desculpa. Há uma mensagem que diz que ao cair, não vamos ficar caídos, nos lamentando e nos laboreando porque erramos. Ele orienta que a gente se levante, prossiga, mas com mais cuidado, para que não retorne a cair. Conta-se que um mestre hindu um dia foi ensinar para um discípulo dele a sabedoria e subiu um monte, e subindo e caindo, o monge subindo e o discípulo escorregava e caía. E ele voltou, e ele sempre assim disse: que foi que você me ensinou? Não me disse nada. Ele disse: você não procurou entender, você foi o tempo todo escorregando e tombando porque você não prestava atenção aos obstáculos no caminho. Então, a gente queria essa reflexão, nós todos fazer, que não é um simples pedido de desculpa, é necessário todas essas palavras.
É como aconteceu, quando o meu netinho me disse, com licença, vovô, saia do meio não, com licença. Até hoje eu nunca mais consegui esquecer aquela lição que ele me deu, que muitas vezes, com um pouquinho mais de atenção e desse vexame do dia dessa dinâmica, a gente esquece e pedir com licença, um desculpe, um bom dia, uma boa noite. Mas não é só isso. Eu acho que a magia dessas palavras é que a gente faça essa gentileza, mas traga reflexão, porque se nós pedimos a desculpa, já é um indício de que fizemos alguma coisa que não deveria fazer. E que devemos pedir desculpa, como a mãe diz aqui, mas evitar, estudar, procurar, trabalhar a cada dia para crescer um pouco mais, para ver se não é necessário se pedir desculpa tantas vezes. E assim é que a gente constrói um mundo de boas realizações e de boas amizades. E o próximo cântico é Amigo, na página 34. Perturbação depois do desencarne que o espírito pode ou não sofrer no plano espiritual. Eu acho que o modo mais fácil da gente aprender as coisas da espiritualidade é comparando com aquilo que acontece com a gente no dia a dia. Então vamos supor que nós fomos convidados, mas um convite quase que uma intimação para irmos ao Polo Norte. Nós vamos fazer uma viagem ao Polo Norte. Quem já foi para o Polo Norte? Dificilmente alguém foi. Como
como é que a gente se prepararia para ir ao Polo Norte? A gente simplesmente pegaria uma mala e colocariam as roupas que nós usamos aqui em Fortaleza, pegaríamos um avião e iríamos para lá? Com certeza não. Nós sabemos aonde exatamente é o Polo Norte? Nós sabemos exatamente quais são as condições do Polo Norte? Nós sabemos como são as pessoas de lá, como é a temperatura real de lá. Para nós irmos para lá em segurança, o que é que nós precisamos fazer? Estudar com antecedência como é lá. Que roupa a gente precisa levar, que língua a gente vai ter que aprender para falar, como são os costumes existentes lá. Se nós nos reportarmos ao momento do nosso desencarne, nós também vamos para um lugar que teoricamente para nós é desconhecido. Embora a gente já tenha passado várias e várias vezes por lá, em outras condições, nós ainda não estamos sabendo como é lá. Então, o que a gente precisa fazer para que a nossa passagem para um lugar, entre aspas, desconhecido, seja feito numa calmaria, numa normalidade, como se nós dormíssemos e acordássemos em outro lugar? O que a gente precisa fazer? Vamos pensar um segundinho. Será que a gente precisa se preparar para que a gente não sofra na espiritualidade? Será que a gente precisa ler as várias filosofias, as várias explicações, os ensinamentos, principalmente de Jesus, para que a gente possa fazer uma passagem sem essa perturbação espiritual? Será que nós temos que observar encarnados as leis divinas, as leis da caridade, as leis do bom viver? Será que nós temos que fazer isso para que a nossa passagem possa ser mais tranquila? Eu acredito que na cabeça de todos essa resposta seja sim. Então, nós temos a nossa vida material como a base da nossa vida espiritual. Quem viver bem, com certeza desencarnará bem. E esse viver bem não é com riqueza, não é com bens materiais, é o viver bem de coração, é o viver bem do espírito. E para se viver bem do espírito é necessário que se sigam as normas, as leis que Deus nos colocou à disposição e que Jesus veio nos aclarar. Nós temos ainda um outro aliado para que, quando nós chegarmos do outro lado, seja uma passagem tranquila. As obras ditadas e ditadas pelos Espíritos e codificadas por Kardec. Mas será que se nós estudarmos as 5 obras básicas, dia e noite, isso vai garantir que nós tenhamos uma passagem tranquila? Com certeza não. O que vai garantir a nossa passagem
é o conhecimento aliado às obras. Porque desencarnar bem não é privilégio dos espíritas. Todas as pessoas de qualquer religião, de qualquer credo, ou até mesmo os ateus, se observarem a lei de Deus, com certeza terão essa passagem mais tranquila. Nós temos as obras básicas nos guiando, nos favorecendo, mas se nós não fizermos a nossa parte, não adianta chegar do outro e dizer: desculpa, eu não observei a lei e a mancha do café, igual a historinha do Feitosa, vai continuar na nossa toalha branca. Então, a passagem ela é mais tranquila com a observação das leis. E quando nós chegarmos do outro lado, essa perturbação ela vai ser atenuada com o nosso conhecimento, com a nossa preparação. E o Livro dos Espíritos nos ensina também que quando existem desencarnações coletivas, os espíritos, cada um, tomam o seu rumo, como se eles desencarnassem praticamente individualmente, porque a cada um segundo as suas obras. Essa é uma premissa que Jesus deixou bem claro. Então, dessa forma, cabe a cada um o preparo do seu desencarne. E aqueles que acham que quando se morre tudo se acaba, chegando do outro lado vão ter uma surpresa extraordinária. Porque vão ver o seu corpo, que nesse caso não é mais o corpo material, e sim o corpo perispiritual, e vão ficar muito confusos. Como é que eu tenho um corpo? Como é que eu estou aqui? E eu me acho vivo e não estou. Então, dessa forma, continuemos estudando. Continuemos lendo, continuemos fazendo com que o nosso raciocínio se baseie pela lógica, pelo amor e pela justiça divina. E nós vamos entender cada vez melhor de forma mais acentuada, de que a vida é uma só, mas dividida em várias e várias etapas, que são as reencarnações e os desencarnes que fazem parte do nosso processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E o coral vai cantar. Deus em Ti, na página 60.
Irmãs, irmãos, a paz do Mestre nos envolva. Dentre tantas parábolas que lemos no Evangelho de Jesus, uma delas, para mim, sobressai pela própria temática de que trata, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. É uma história, com certeza todos vocês já leram, mas é sempre bom estarmos repetindo os ensinamentos que ela nos traz. É a parábola, é a história do rico e de Lázaro. Disse o Mestre que havia um homem rico que se vestia de púrpura, de lírios, vivia confortavelmente, nada lhe faltando. E ali, a poucos metros daquela mansão, ficava Lázaro, um mendigo, que ficava esperando o resto de comida que vinha, que caía da mesa do rico e que era conduzida pelos empregados para o lixo. Além disso, do problema de ordem social que enfrentava, era um homem doente, talvez devido às próprias necessidades que enfrentava no campo físico. Era coberto de úlceras, e os cachorros vinham lamber-lhe as úlceras do corpo. Situação difícil. Mas um dia Lázaro desencarnou e foi levado ao seio de Abraão, pai Abraão, tão citado na Bíblia. E depois o rico desencarnou e foi sepultado. Só aí nós já teríamos vários ensinamentos. Por exemplo, essa parábola Allan Kardec coloca no Evangelho como o mal rico. O título é O Mal Rico. Por que inteligentemente Allan Kardec colocou o título dessa parábola de O Mal Rico? Se há traduções da Bíblia que trazem o rico e o Lázaro, mas o mal rico é diferente, é um título diferente, mas se adequa melhor ao que nós entendemos no Espiritismo sobre o que é riqueza, sobre o que é pobreza. Então Allan Kardec, com isso, ele quis dizer que há o mal rico. Se ele diz que há o mal rico, é porque há o bom rico. E hoje nós aprendemos com os Espíritos que é assim mesmo: há o mal rico e há o bom rico. Há o bom pobre e há o mal pobre. Há o mal pobre. Essa questão do rico, ela está muito presa à forma como é vista, de que o rico inevitavelmente, dificilmente chega ao céu, deve-se a falsas interpretações do próprio Evangelho do Cristo, principalmente por uma passagem, quando lá é citado no Evangelho, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo do que um rico entrar no reino dos céus. No Espiritismo, os Espíritos explicam para a gente o significado mais adequado para essa palavra. Hoje, por exemplo, já se sabe que algumas entradas menos importantes de Jerusalém, muito estreitas, eram chamadas portas de agulha, e por aí vai. Mas os mais radicais interpretadores do Evangelho, eles consideram que o rico
dificilmente vai para o reino dos céus, porque não compreendem nunca que um camelo possa passar pelo fundo de uma agulha. Então, nesse sentido, os ricos estavam condenados a irem para o fogo eterno, na teologia deles. E isso é uma inverdade. Então, Allan Kardec sabiamente colocou o mal rico. Colocou o mal rico, para explicar melhor para a gente. Porque ao rico, é bem verdade que a riqueza, ela abre caminhos tortuosos para aqueles que as possuem e não sabem geri-las, né? Abre as portas, a riqueza abre as portas, e muitas vezes abre portas que não deveriam ser abertas, caminhos que não deveriam ser percorridos. Então, ao rico, que realmente ele traz uma dose muito grande de egoísmo, mas por outro lado, ao pobre também, que é invejoso, é orgulhoso, é egoísta e assim por diante. Então, não é a condição de ser rico ou de ser pobre. Daí porque eu quero explicar que quando Allan Kardec coloca o mal rico, é para significar que existe o bom rico. E nós conhecemos bons ricos e conhecemos maus pobres. Explicado isso, dizemos que o pobre, quando ele desencarnou, ele foi para o seio de Abraão. É uma simbologia, identificando aí o estado de paz, né? Estar no seio de Abraão é o estado de paz, né? Seria o céu para nós, porque o céu nada mais é do que um estado de paz interior. O céu, nós não podemos só esperar o nosso desencarne para vivermos esse céu, esse estado de paz. Nós podemos já na terra criarmos o nosso céu interior e vivemos o nosso estado de paz. Então são simbolismos que Jesus usa, mas essa forma do mestre falar satisfaz ao povo daquela época e ao bom entendedor de hoje, ou seja, aquele que lê não pela letra em si, pela letra, mas pelo espírito da letra, conforme já nos ensinava o apóstolo Paulo lá em suas epístolas, né? Então, o sentido é esse. O seio de Abraão é um estado de paz. O rico foi para a sepultura, né? O Evangelho só dá que ele foi para a sepultura, ou seja, então, quando o rico abriu os olhos no plano espiritual, ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão, ou seja, no estado de paz. E ele no estado de sofrimento horrível, sofrendo muito. E ele olhou aquele quadro e dirigiu-se a Abraão e falou: Pai Abraão, permite a Lázaro que ele molhe o dedo dele na água e venha dessedentar-me, molhar a minha língua para melhorar a sede abrasadora que sinto. Tudo simbolismo, né? A sede não é a sede d'água, né? É a sede do vazio, do sofrimento, né, que ele estava sentindo naquele momento. E Abraão disse para ele que não tinha condições de fazer isso. Primeiro porque ele, o rico, tinha recebido todas as benesses na terra, os bens, os benefícios, ele tinha acumulado na terra. E Lázaro só tinha recebido males, tinha vivido uma vida dificílima, vivido, vírgula, com paciência e resignação. Daí a virtude dele, porque se ele fosse um pobre que não tivesse agido assim, vivesse revoltado, percorrendo caminhos tortuosos para chegar a valores materiais, ele estava na mesma condição do rico. Então a condição dele pobre em contraste no seio de Abraão foi pela vida que ele teve, pelo sofrimento bem enfrentado, sem revolta, né? Então Abraão disse para ele que não tinha condições, mesmo porque, complementou Abraão, entre nós existe uma grande distância, de forma que quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Como é que a doutrina explica isso para nós, a doutrina espírita? Os espíritos superiores, eles têm uma distância muito grande dos espíritos inferiores. Eles vivem em regiões muito mais elevadas, mais etéreas,
enquanto os espíritos interiores vivem em regiões de sofrimento. Então, esses espíritos que vivem em região de sofrimento, eles não têm a menor condição no estado moral, psíquico em que se encontram, de se alçarem a essas regiões superiores de um momento para outro. Há que ser feito todo um trabalho de preparação deles próprios, não é? Estudando-se interiormente, até adquirir as condições de serem retirados dessas regiões. Não é eles quererem sair. Os espíritos superiores, por sua vez, eles não abandonam os que estão nessas regiões de sofrimento. Mas eles não podem se passar para lá de vez, porque eles vivem em outras regiões. E eles fazem visitas a essas regiões, auxiliam, mas não vão conviver a todo momento nessas regiões. Então, mais uma vez, Jesus coloca um sentido figurado, adaptável para o entendimento nosso. Mas o rico, ele não se deu por satisfeito. Ele disse: Pai Abraão, então permita que Lázaro vá até a terra e diga para 5 irmãos que eu tenho lá que eles mudem de vida, para que depois de morrer eles não venham para um estado de sofrimento como eu estou. E Pai Abraão falou: não é possível. Não é possível, porque seus irmãos lá na terra, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. Olha, os espíritos superiores, é importante nós atentarmos para isso. Eles não ficam passando a mão na cabeça da gente, dando o que a gente pede, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pede o que não é melhor para nós, né? Se eu perguntasse para 1000 pessoas: você quer uma vida de riqueza ou uma vida de pobreza? 999 vão dizer que querem uma vida de riqueza, porque eles acham que a riqueza é tudo, resolve tudo e não resolve. Então, se eles têm os livros de Moisés, se eles tinham os livros dos profetas, era ler e ver o que está escrito lá, o que os profetas escreveram, a lei divina, o decálogo. Então, foi dito a ele que também Lázaro não poderia ir atendê-lo lá, atender os irmãos dele, que ele desse um jeito. Os irmãos tinham que ir atrás de se melhorar. E ele ainda persistiu. Lázaro foi mais persistente. E falou: Pai Abraão, então, como Lázaro não pode ir, manda um dos mortos lá falar para meus irmãos isso, porque um dos mortos indo lá, eles vão ouvi-lo. E Pai Abraão falou: também não é possível, porque se eles não ouvem a Moisés e os profetas, como é que eles vão ouvir um morto que ressuscitar e for dizer para eles isso? Eles também não vão aceitar, mesmo porque eles tinham restrições a respeito dessa ressurreição que só se daria no final dos tempos, né? Iam achar talvez até que fosse Satanás que estivesse aparecendo para eles, como ainda hoje há muitas pessoas que pensam dessa forma. Então ficou isso. Essa é a parábola do mestre. Ela vem ao encontro do que os espíritos nos falam, do que os espíritos nos orientam. Aqueles que forem ler essa parábola pela letra seca, pura, não vão entendê-la. Mas se nós lermos da forma como os espíritos explicam, à luz da letra, nós vamos ver aí a doutrina espírita, aquilo que nós estudamos na doutrina espírita sendo dito, como Jesus teve a oportunidade de dizer naquela época, porque Jesus não pode dizer tudo, não poderia dizer. O entendimento do povo daquela época era outro. Se ainda hoje em dia eles não entendem, a maioria não entende, a maioria ainda seguia por teologias ultrapassadas, inadequadas, ilógicas, se muitos ainda seguiam por dogmas que não explicam nada, que não tem lógica, não tem explicação e são considerados mistérios. Imagina Jesus há 2000 anos, o que ele tentava dizer para aquele povo, né?
Mas, por que eu digo que essa parábola ela é importante para nós? Ela é importante porque, ao narrar essa parábola, Jesus diz que todo aquele, tanto aquele que tem bens materiais, quanto aquele que não tem bens materiais, aqueles que não têm nem o necessário à subsistência física, e aqueles que têm muita fortuna, todos eles têm a oportunidade de se encontrar bem no plano espiritual após o desencarne. Basta o quê? Basta só eles quererem. Basta o rico querer. Basta o pobre querer. O rico de hoje poderá ser o pobre de amanhã. O rico de hoje, com certeza, já foi o pobre de ontem. O pobre de hoje já foi o usurpador rico de ontem. E poderá ser o usurpador rico numa outra existência. Como poderá ser o rico, bondoso, caridoso, que dá boa parte do que possui aos necessitados. Então, somos nós que traçamos o nosso destino na terra. Isso é derivado, esse poder que nós temos de trilharmos ou fazermos o nosso destino sobre a terra, advém de quê? Do livre-arbítrio que Deus nos dá. Nós temos o poder fabuloso de decidir. O livre-arbítrio nos dá essa situação de podermos decidir. Agora, saibamos decidir, porque assim como semearmos, colheremos. O próprio mestre fala isso: a cada um segundo as suas obras. Está escrito no Evangelho: a cada um segundo as suas obras. Nós semeamos e colhemos. Então nós temos essa liberdade. Agora, essa liberdade, ela é relativa, porque muitas vezes na existência nós temos muitas liberdades, mas se nós não procedermos bem, na existência seguinte nós seremos cobrados. Nós colheremos, e muitas vezes já na própria existência, mas colheremos. Hoje ou amanhã colheremos o que plantamos. E esse colher vem atrelado a restrições do nosso livre-arbítrio. Restrições de toda ordem que se possa imaginar. Aquele que não usou bem a vista hoje pode vir deficiente numa outra existência. E assim vai. O livre-arbítrio, ele nos proporciona essa liberdade, mas nós vamos escolher. Se formos bons na semeadura, colheremos o bem. Se não soubermos plantar, infelizmente colheremos mal. Essa é a lei de causa e efeito. Essa lei não é a criação do Espiritismo. Essa lei não foi criação de Jesus. Essa lei é antiquíssima. Essa lei nós encontramos em religiões de milhares de anos antes de Jesus, que já pautavam seus ensinamentos através disso. Quando o próprio Sócrates diz para nos conhecermos interiormente, ele está dizendo isso, porque através de nos conhecermos interiormente, nós diremos o que queremos fazer de nós nessa existência e nas outras. É o ensino também seguido por Platão, sábios gregos anteriores a Jesus. Então Jesus não nos ensinou nada de novo, e nos ensinou, porque o Evangelho dele fala de reencarnação, fala de mediunidade, fala de mundos habitados, e por aí vai. Infelizmente, ao longo dos séculos e séculos, muitas religiões não se pautaram pelo esclarecimento dessas mensagens. Foi preciso que viesse o Consolador no século XIX, para os espíritos, já tendo condições de efetivamente esclarecer melhor o que Jesus quer dizer, nos trazer essas orientações, ao ponto de lermos uma parábola dessa e não entendermos mais como nós próprios entendemos por séculos e séculos anteriormente. Hoje já entendemos de outra forma, e ao entendermos esse ensinamento do Mestre de outra forma, vemos a beleza que ele colocou nessas lições. E quem conhecer as doutrinas, as parábolas de Jesus à luz da letra,
estará saciado. Estará saciado. Não terá sede e não terá fome. Isso são palavras do Mestre. Por isso é que Lázaro diz: estou com fome. Não era só a fome ou só a sede. Ele disse: estou com sede. Terminou o tempo. É uma que ele marca, porque senão eu passo. Eu acho que deu para entender alguma coisa, né, meus irmãos? Então só nos resta desejar muita paz para todos nós, que é o de que precisamos. Até a nossa próxima reunião. O coral vai cantar música Sempre a Servir, página 112. para avisar que aqueles que quiserem e puderem ajudar com o trabalho social dos idosos na casa, possam doar 1 quilo de alimento não perecível que pode ser colocado naquele depósito de plástico que tem na entrada.
na outra oportunidade, venha na casa, pode trazer e depositar lá a sua ajuda. E também pediu para avisar que no último domingo do mês, que é no dia 29, né, Vermelho? Vai acontecer um almoço beneficente na casa, cuja renda também em prol do trabalho social dos idosos. E a Nerli, que prepara o cardápio, pediu para avisar que o cardápio é frango à parmegiana, né? Que ela que prepara. Então, quem quiser participar, no dia 29, último domingo do mês. E também tem um 11º seminário Vencendo Conflitos, que vai acontecer no dia 28 e 29 de março, de 8h30 às 18 horas, lá no condomínio Irapuru. Maiores informações do valor de contribuição na livraria. Aqui na casa, às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, tem a prática do Evangelho no Lar. Aqueles que não conhecem e querem saber como se dá o processo, é só comparecer à casa se quiser introduzir no seu lar a prática do Evangelho no Lar, que é muito bom. Também lembrar os livrozinhos, né, que o cante para devolver aqui para o sexto. E também, meus irmãos, já que a gente falou tanto na gentileza, a gente pede, primeiro queremos avisar que depois da prece final tem o passe, mas que o passe não é obrigatório. É só aquelas pessoas que realmente estejam com necessidade de tomar o passe. E aí a gente pediria, pela gentileza de todos, que a gente praticasse a lei, a prioridade. Ou seja, a prioridade aos idosos, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas com criança de colo. Vai ser de grupo de 20 em 20 pessoas, que eu e a Nerli vamos organizando. A gente pediria que antes, e aí vai ser pela ordem de chegada, a gente pede que quem estiver lá atrás, fiquem todos, que vão ficar para o passe, fiquem todos em seus lugares, em prece, em concentração, em oração, aguardando a sua vez, que vai ser pela ordem de chegada das cadeiras, grupo de 20 em 20 pessoas, pela essa ordem, começa aqui, começa lá. A gente pediria que antes de vir para a fila, a gente aguardasse alguns minutos para que as pessoas com necessidades especiais, os idosos, tomassem a frente. Depois dele a gente completa o restante dos que vão tomar o passe. A gente pediria essa gentileza. E agora a nossa prece final com a nossa irmã Nerli. Vamos acalmar os nossos ânimos, voltarmos o nosso pensamento para dentro de nós mesmos e depois fazermos uma elevação do mesmo para que ele possa atingir uma esfera de pensamento mais elevado, para que dela possamos absorver aquilo que necessitamos. Que a paz de Jesus, o amor de Jesus, o amparo dos nossos amigos espirituais, que nós possamos nos fazer merecedor deles, para que nós, dessa forma, possamos continuar a nossa trajetória, o nosso caminho, a nossa sequência de vida. E que todas essas benesses possam ser também levadas ao nosso ambiente de trabalho, às pessoas que nós convivemos e principalmente aos nossos lares. Que o nosso lar possa ser fortalecido, que ele possa ser realmente um lar onde abrigam as pessoas que fazem parte da nossa sequência evolutiva. Que a paz de Jesus possa permanecer em nosso coração hoje e sempre. Que assim seja. Na página 126, Vinho de Luz.
117, sorriso. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. Um abraço. Página 25, alegria. Esse vídeo não edita não. Esse vídeo não edita não. Não, pega a visãozinha lá, vai ficar mais leve, mais fácil.